A paz do Senhor, a todos os amados irmãos que estão nesse exato momento acompanhando essa live, esse culto da família, através aí do Facebook da Igreja Batista do Calvário. Hoje nós estamos fazendo uma abertura diferente, você está vendo aqui parametrado com uma máscara de proteção. Por que isso? Porque nós tivemos nos últimos dias um grande aumento no caso de coronavírus no município de Toledo. E a nossa preocupação como casa de Deus, como sacerdotes do Senhor, é ver a sua família abençoada, é ver a sua família saudável. Por isso, nesse exato momento, hoje nós começamos a abertura deste culto com uma palavra de prevenção. É tempo de nós sermos prudentes, é tempo de nós sermos sensatos. Como você tem acompanhado nas nossas redes sociais, os nossos cultos eles vão permanecer online por tempo indeterminado, até que haja um controle dessa pandemia. Nesse momento, você que está nos assistindo, se cuide. Você idoso, não saia de casa. Você criança, não saia de casa. Pai, mãe, fiquem atentos. Usem o álcool em gel, usem a máscara de proteção. Inclusive, quando você vir aqui na igreja fazer alguma participação, trazer o seu dízimo, a sua oferta, venha parametrado com a sua máscara. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com a sua saúde. Nós trabalhamos muito a questão da fé, mas a palavra de Deus diz para nós santificarmos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então use a máscara, use o álcool em gel, cuida, não saia de casa se não for necessário. O idoso não saia de casa, fique ali, mande outra pessoa no seu lugar para poder buscar algum alimento, algum objeto, porque é tempo de nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. Nesse momento eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua casa, desejando que a mão do Senhor cubra a tua família. Eu faço memória aqui, menção da nossa querida irmã Raabe. Lembra dela? Que ela colocou um laço sobre a sua casa, colocou uma proteção, e a ordem era que ela não saísse de casa até o momento em que passasse a invasão do povo de Israel em Jericó. Nesse momento é o momento de nós colocarmos uma proteção sobre a nossa vida. Nos nossos umbrais está o sangue do Cordeiro, amém? A proteção já está nos nossos umbrais, mas a proteção física nesse momento é a máscara, tá? A proteção física nesse momento é o álcool em gel. Então a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nesse momento você obedeça para que você não precise sacrificar a sua vida por causa de uma doença, amém? Vamos orar nesse momento e vamos ministrar na abertura deste culto uma palavra de vida, uma oração de vitória sobre você e a sua casa. Pai, nesse momento nós te louvamos por esse momento. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que o mundo inteiro está passando por essa pandemia, por esse coronavírus, mas nós cremos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, nesse momento eu peço, visita cada um que está acompanhando essa live, nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, Pai, visita cada coração, visita cada mente, visita, Papai, cada pai, cada filho, cada mãe, cada profissional. Nesse momento nós direcionamos a nossa oração para os profissionais de saúde, especialmente da cidade de Toledo, que estão combatendo 24 horas incansavelmente o coronavírus. Pai, guarda a nossa vida, livra-nos de todo mal, dá sabedoria para o teu povo. Pai, também dá paz, Deus, toda a ansiedade que tem causado esses dias que nós temos passado tão tumultuado, toda a ansiedade, todo o medo, ele possa dar lugar para a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, que nós possamos, Pai, entender que existe um tempo específico para cada coisa, e nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de prudência, é um tempo de sensibilidade, é um tempo, Senhor Deus, de nós sermos pacientes, de nós sabermos esperar com paciência no Senhor, Papai. Nós cremos nisso, pedimos que o Senhor venha abençoar os louvores, a palavra que vai ser ministrada aqui. Fica conosco em nome do Senhor Jesus, amém. Nesse momento vamos louvar o Senhor, vamos exaltar esse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, é o Senhor nosso Deus. Adorar o Senhor, adore conosco. Há uma
adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar. Quando eu recebo vitória, eu preciso adorar também. Então adoro. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Tem vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Ele nos deu esse dia, então adore. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero As adorar. mulheres, esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Todos. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Agradeça a Ele por esse dia. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero adorar. Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero Cadê as adorar. irmãs? Esse é o dia que o Senhor me deu. Quero adorar, quero todos juntos. Esse é o dia que o Senhor me deu. Que vontade de adorar, que vontade de adorar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Pra sempre, Senhor, nós vamos te adorar, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém É como o nosso como o Deus. Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és, não há ninguém como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer Ninguém é como o nosso Deus. como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Pai da sua casa, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer Glória a Deus. Graça e paz da parte do nosso Deus ao coração de todos os amados irmãos, a igreja reunida no lar, a família adorando ao Senhor, a família Calvário, a todas as famílias que têm nos acompanhado pelas redes sociais, o nosso culto transmitido. Queridos, a modalidade do culto que a Igreja Batista do Calvário tem oferecido ao Senhor nosso Deus, do presencial para o online, houve a alteração, mas a pureza, o desejo do coração, a sinceridade da alma, das emoções, de se
se lançar na presença de Deus, ela não mudou. O nosso desejo é adorar o nome do Senhor nosso Deus, e continua. Eu desejo que você compreenda esse meu ensinamento. Continua sendo culto ao Senhor. Neste momento, os momentos dos nossos cultos online, às quintas-feiras, nos domingos, não é um momento para nós colocarmos lá, de repente tem alguém que está colocando o seu computador, o seu notebook, o seu Mac, o seu iPhone, o seu smartphone, e está fazendo janta, fazendo um lanche, cuidando de uma atividade, de um trabalho, fazendo uma limpeza da casa, ou seja o que for, e ouvindo e assistindo ao mesmo tempo. Querido, não, esse tempo é um tempo de qualidade. Esse é um tempo que você vai administrar o dia do seu domingo, tá? Para que você, nesse momento, a partir do momento em que o pastor Douglas esteve aqui às 19h30 abrindo este culto, você parou tudo que você estava fazendo. Se você não parou nesse domingo, então eu deixo um convite para você, que nos demais, nos próximos cultos, você exerça essa prática, porque esse é um tempo que nós chamamos tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade para o Senhor. Esse é um tempo de adorar ao Senhor e de prestar culto ao Senhor. Então, como nós fazíamos no templo, nós continuamos fazendo, agora nós o fazemos no nosso lar. Eu aqui, você daí, mas unidos para adorarmos ao Senhor Deus, oferecendo um culto racional, um culto inteligente ao Senhor. Um culto, não assistirmos um culto, mas oferecermos um culto. E esse culto que você está oferecendo ao Senhor, juntamente comigo, o pastor Douglas, ministério de louvor desta igreja, aí na sua casa ou aonde você estiver, precisa ser um culto em que chegue às narinas do Senhor como cheiro suave. Então não é de qualquer maneira, não é vestido de qualquer maneira, não é trajado de qualquer maneira, não é fazendo qualquer coisa, é um tempo de qualidade, tá? Se prepare, tome banho antes, tá? Se vista, traje-se, tá? Da forma em que você entenda, você estará entrando, você, a partir das 19h30, você entrou na presença do Rei, tá? É claro que nós estamos na presença do Rei 24 horas por dia, porque os olhos do Espírito Santo não nos perdem, mas neste momento é um momento em que nós adentramos a sala do trono, para falarmos com o Senhor e expressarmos a nossa gratidão, a nossa adoração, e neste momento específico agora, ouvirmos a voz do Senhor, através da palavra pregada. Antes de ler o texto bíblico, eu quero embasar as palavras do pastor Douglas, dizendo, tá? Eu faço minhas palavras que o pastor Douglas fez no início desse culto, e eu reforço dizendo a você que tem horário no gabinete pastoral, a você que tem atendimento com um dos pastores, com o pastor Marcelo, com o pastor Douglas, ou com quaisquer dos pastores dessa casa, você saia da sua casa já de máscara. E o uso da máscara nas dependências da Igreja Batista do Calvário, ela é obrigatória. Então, para você vir à secretaria da nossa igreja, ela funciona também a secretaria da escola, do seminário, da faculdade Uninove. Então, seja você aluno da faculdade, seja você seminarista do seminário, seja você alguém que venha para ser atendido, um membro da igreja ou não, você vai chegar nas dependências da igreja e você já vai visualizar nas portas de entrada dessa casa e também da secretaria da igreja, do centro de administração, do prédio de administração, você vai ver os avisos para higienizar suas mãos com álcool em gel, você vai ver os avisos do uso da máscara sendo obrigatório para quando nós estivermos em atendimento coletivo, ok? Então que você não se surpreenda, a secretaria da igreja, o espaço da igreja, ele não é diferente na forma em que as leis tratam-nos como pessoa jurídica.
tá? Nós somos uma instituição espiritual, nós somos um quartel-general do céu na terra, para poder um SOS, um pronto-socorro. Às vezes nós somos a última porta que alguém bate para poder pedir socorro, mas as autoridades que regem o nosso município tratam conosco como pessoa jurídica. E eu quero te informar que se, por exemplo, um agente de fiscalização, seja ele do COI, seja de uma outra instituição da prefeitura, ou mesmo uma pessoa, um cidadão comum, tire uma fotografia da secretaria da igreja, com membros da igreja, se sociabilizando, conversando, atendendo, seja ele membro da igreja, aluno do seminário, e seja fotografado, registrado dentro das dependências, que é atendimento público, e isso seja enviado para as autoridades, a nossa igreja pode ser penalizada. Quais as penalizações, pastor José Marcelo? Multa, mais outras penalizações, pode chegar até a possibilidade de ser cassado, tá? O alvará de funcionamento da igreja. Então, nós temos 3 motivos, no mínimo, para pedir para você: use máscara quando você for sair da sua casa, e use máscara quando você for vir para as dependências da igreja, independente do que você for fazer. O primeiro é o seu cuidado. Cuide-se consigo, cuide-se dos seus, mas também cuide de nós, que estamos aqui para lhe atender, porque quando você vem e você é atendido por um dos professores, por um dos pastores, você também está colocando em risco a integridade física de uma dessas pessoas que aqui estão para lhe atender, e nós queremos continuar atendendo a você, a sua família. Outra observação, tá? Nesse momento, pode ser que saia um novo decreto. Nesse momento, crianças abaixo de 12 anos, tá? Elas estão, por decreto, proibidas de frequentar lugares públicos. Então, você papai, você mamãe, você ofertante, você dizimista, você aluno, você amigo, irmão, que vem passar um tempo conosco, tomar um cappuccino delicioso na secretaria dessa igreja, você pode vir e sempre será bem-vindo. Mas eu preciso dizer, o seu filho precisa, menor de 12 anos, precisa ficar na sua casa, porque nós também somos cumpridores das leis. Crianças abaixo de 12 anos, elas não têm autorização do município, do decreto do prefeito, para frequentar nenhum lugar, ambiente público, inclusive as igrejas evangélicas, ou igrejas cristãs, sejam elas católicas, qualquer espaço de culto religioso. Então, ajude-nos a te ajudar. Amém? Também as pessoas acima de 60 anos de idade tenham um cuidado especial. Se você deseja ter um atendimento, tá? Nós estamos autorizados pelo poder público para poder fazer esse atendimento na sua casa, com todas as ressalvas, com álcool em gel, com máscara, tá? Então não precisa você, nosso querido irmão em Cristo Jesus, que tem o privilégio de ter alcançado os 60 de janeiro ou mais. Você não precisa de vir: ah, pastor, mas eu quero levar a minha oferta, eu quero levar a minha contribuição. Entre em contato conosco. Nós estamos aqui para te atender. Um dos pastores, ou a pastora Rosana, ou o pastor Douglas, ou o pastor Marcelo, ou um dos demais pastores, nós iremos na sua casa. Teremos o maior prazer de tomar um café com você, de orar com você, de abençoar, consagrar a sua contribuição, seja de qualquer sentido o atendimento, mas fique na sua casa e nós poderemos ir até a sua casa para te abençoar. Mais um aviso para que nós possamos irmos para a palavra de Deus. No próximo domingo será o segundo domingo do mês de junho, e nós estaremos participando do grande banquete, da grande festividade da ceia do Senhor. Nós estaremos ministrando a ceia do Senhor no próximo domingo. Então eu quero convidar você, papai, você, mamãe, você, família, você salvo. Esse convite é para todos os membros da Igreja Batista do Calvário. Você vai preparar o pão, vai preparar o vinho, tá? O cálice. Quando você for preparar os elementos, você vai procurar
tá? Você vai procurar ter alguns cuidados. Entre eles, você vai procurar um suco de uva natural, você vai comprar um pão, pode ser um pão fatiado, pode ser um pão francês, você vai usar a parte do miolo do pão. Mas o que é que eu quero dizer para você? Enquanto você estiver preparando, você esteja em oração. Domingo será um bom dia para que a Igreja Batista do Calvário esteja consagrando a Deus uma manhã de jejum. Tá? Na parte da manhã, quando você tem o hábito de fazer o seu desjejum, você reúna na sua casa e ore ao Senhor e diga: olha, Senhor, eu vou consagrar a minha vida até o meio-dia, até na hora do almoço com a minha família, eu vou oferecer uma manhã de jejum ao Senhor, porque eu vou participar da ceia do Senhor. Enquanto você estiver preparando os elementos aí na sua casa, você vai estar abençoando, orando, agradecendo. Coloque um louvor enquanto você prepara. Não faça de qualquer maneira, não, porque essa é a mesa da ceia do Senhor, e esse convite é para todos os membros da Igreja Batista do Calvário. Faça como a nossa irmã Neuza tem feito quando ela vem para cá. Ela separa um tempo de qualidade e ela, em oração ali nas dependências da cozinha da igreja, ela com todo amor, com toda a dedicação, ela prepara os cálices, ela prepara o pão e ela enfeita a mesa. Se você puder enfeitar a mesa da sua casa, pega a Bíblia, coloca ela lá, e aí nós vamos fazer um pedido para você em especial. Tire uma fotografia da sua mesa da ceia, tire outra fotografia da sua família reunida ao redor da mesa da ceia e compartilha ela no grupo do Face da Igreja Batista do Calvário, Calvário News. Nós queremos ver como você é um adorador na sua casa, nós queremos compartilharmos uns com os outros os nossos momentos de celebração. E se alguém perguntar para você: que festa é essa? Então você vai dizer o que Moisés ouviu do Senhor: este é o culto da nossa vitória. Amém? Dados os avisos, eu convido você para abrir a Bíblia comigo. Carta, epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, aos Efésios, primeiro capítulo de número 1, eu vou iniciar com o versículo de número 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu vou pedir permissão ao Espírito Santo e também à sua compreensão para eu contextualizar essa leitura, e eu vou lê-la novamente de forma que eu estarei contextualizando com a nossa cidade. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Toledo, aos santos que vivem em Portugal, aos santos que vivem na Suíça, aos santos que vivem nas cidades aonde eu estiver sendo neste momento assistido e tendo alguém para adorar a Deus comigo. E ele não para por aí. E santos em Toledo e fiéis em Cristo Jesus. Pai, infinito amor derramado sobre as nossas vidas. É dessa forma que eu adoro o teu nome, é dessa forma que eu agradeço o beneplácito da sua misericórdia e do Senhor ter nos alcançado, e nós pedimos que essa palavra alcance o coração de todos aqueles que nesta noite separou um tempo de qualidade para adorar o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus que nós oramos, e você diga comigo aí na sua casa: amém. Glória a Deus. Esse texto bíblico, a Bíblia é riquíssima em informação, mas em especial a carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, é um tratado eclesiológico. O que é isso, pastor Marcelo? Eu não sou seminarista, eu não sou teólogo, eu não entendi o que o senhor está dizendo. Tratado eclesiológico é um manual de prática, de ensinamento para a igreja. Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está trazendo ditames, ele está trazendo diretrizes, ele está traçando e enviando ensinamento para a igreja. Ensinamento esses que eu passo a reportá-los como ministração de reflexão nessa noite. A primeira coisa que Paulo faz é de se apresentar. Existe um remetente e existe um destinatário, existe um conteúdo. Quem é o remetente dessa carta? O próprio autor da carta está dizendo, ele se apresenta:
Paulo. Então quem está escrevendo a carta é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Porém, ele faz questão de se apresentar e também descrever o papel dele no corpo de Cristo. E antes de eu falar o que ele, repetir o que eu li e explicar, eu quero fazer uma aplicação. Paulo vai se apresentar e também discriminando qual é o ofício dele no corpo de Cristo. Quero dizer para você nessa minha primeira aplicação, todos nós temos uma função, um papel no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então a minha pergunta, para que você possa neste momento refletir, qual é o seu papel, a sua função, a sua responsabilidade, o seu ministério, o que Deus colocou nas tuas mãos, no reino de Deus, no corpo de Cristo, qual é o seu ofício? O apóstolo Paulo fala o ofício dele. Ele é filho de Deus, ele é membro do corpo, mas ele diz, Paulo, apóstolo. Então ele se apresenta como pessoa física, mas ele se apresenta como ofício. Ele diz assim, eu sou Paulo, Paulo que vocês me conhecem, mas eu exerço o apostolado. Para algumas pessoas, esse título de apóstolo, e eu as respeito, porque o segredo para viver em coletividade é respeitar as diferenças, dentre elas as diferenças de pensamento, sendo que nós estamos abertos para discutir ideias, sempre ideias, não com pessoas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu, Paulo, apóstolo. Para algumas pessoas, apóstolo é um título de honra, quer dizer que ele é maior do que o bispo, maior do que o pastor, maior do que o presbítero, maior do que o evangelista, maior do que o diácono, maior do que o cooperador, maior do que o membro. Não, a palavra apóstolo quer dizer o desbravador. Apóstolo à luz da Bíblia é aquele que desbrava, é aquele que abre o ministério, é aquele que vai na frente para fazer o trabalho mais difícil. Apóstolo é aquele que realiza o início da implantação da obra, da implantação da visão, da implantação do projeto de Deus. E uma vez feito isso, ele constitui pastores para apacentar o rebanho. Então ele diz, eu sou o desbravador de novas ideias, eu sou o desbravador para implantar as novas igrejas. Mas agora ele vai dizer, eu não sou apóstolo por vontade própria. Não, presta atenção, não feche a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Primeiro, ai que coisa mais rica, como que os detalhes da Bíblia, elas nos chamam a atenção. Ele diz, eu sou Paulo. Quando ele diz eu sou Paulo, ele está dizendo, vocês sabem quem eu sou, eu tenho uma vida que fala por mim, eu não preciso fazer propaganda. Ei, você não precisa dizer o que faz, porque quem você é, apresenta você onde você chega. Eu não preciso dizer as realizações de 30 anos de ministério. Quem eu sou em Cristo Jesus, o Espírito Santo se responsabiliza de testificar, e depois que o Espírito Santo faz isso, temos uma multidão de pessoas que também falam de nós, se somos trigo ou se somos joio. Então o apóstolo Paulo está dizendo primeiro, eu sou Paulo, alguém digno de ser ouvido, alguém passivo de ser seguido, alguém que tem credibilidade para escrever para a igreja. Existem pessoas aí dando pitacos sobre a igreja de Cristo, mas que não tem caráter para isso, que não tem hombridade para isso, que não tem fibra para isso, que não tem padrão moral de vida para isso. Então, queridos, quando for falar da noiva do Cordeiro, quando for falar da igreja de Cristo, quando for fazer menção da palavra de Deus, seja para criticar, seja para interpretar, seja para aplicar, eu vou te dar um conselho: lava a tua boca com sabão e deixa as pessoas chamadas por Deus e preparadas pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E aí eu vou fazer uso de um termo coloquial, de um princípio dado há pouco tempo: cada um no seu quadrado. Então eu não invado a sua área, a sua esfera de atividade, e eu espero que você respeite os sacerdotes de Cristo Jesus. E aí eu continuo, dado esse
leve puxão de orelhas em algumas pessoas, e eu me atreveria a usar o versículo de minha mãe, dizendo assim, que se a carapuça serviu, use-a. Dado essas explicações, eu quero convidar o pastor Douglas a auxiliar-me aqui neste momento. Eu quero pedir licença a você, e o pastor Douglas vai me ajudar a tirar esse casaco, porque esse momento, pega pela manga, querido. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos ao vivo e por isso que você está vendo dessa forma, tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor Douglas. Nem todo diácono é um pastor, mas todo pastor é um diácono, ou seja, é alguém que serve. Voltando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Terceira observação, querido, eu tenho um capítulo todo para ler, talvez eu não consiga pregar o primeiro versículo. Ele diz que quem ele é, tá? Quem ele é. Você pode chegar para o seu filho, você pode chegar para a sua esposa, você pode chegar para o seu vizinho e dizer, eu sou fulano de tal. E não estou falando de nome de apresentação, eu estou falando de testemunho de vida. Aí ele diz, eu sou apóstolo, reconhecido pela igreja, mas ele diz assim, eu não sou um apóstolo de mim mesmo, eu não sou um apóstolo da denominação. Ei, pastores que me ouvem, aqui quem vos fala, pastor Marcelo, José Marcelo dos Santos, pastor há 30 anos do Ministério Batista, porém eu não sou pastor da Igreja Batista, eu sou pastor de Cristo Jesus, tá? Então o nosso ministério não é ministério terreno, embora seja exercido na terra, é um ministério espiritual, é um manto de Deus que cai sobre nós, e o apóstolo Paulo tem consciência disso. Eu sou Paulo, eu sou apóstolo, mas eu sou um apóstolo de Cristo, eu sou um desbravador que estou algemado a Cristo Jesus. E aí ele vai dizer para nós, não por vontade própria, não porque eu quis, mas por vontade de Deus. Se você tiver com a Bíblia aberta, você vai observar isso, tá? Eu vou ler o versículo primeiro mais uma vez. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, quem escolheu que eu fosse sacerdote, quem escolheu que eu fosse apóstolo, Paulo está dizendo, não foi a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Existem pessoas que desejam, que sonham com o episcopado, e coisa boa. O próprio apóstolo Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas eu quero dizer para você seminarista, para você teólogo, para você auxiliar, para você líder de departamento, para você que chora nos bancos dessa igreja, nos cultos públicos, quando nós tínhamos realizado, quem separa o homem para o ministério não é si próprio, mas é o próprio Deus que o faz. E o apóstolo Paulo está nos ensinando. Agora, uma vez apresentado o remetente, tá? Ele vai apresentar o destinatário. Para quem que ele está escrevendo? Ah, queridos, quantas das vezes eu estive sobre este altar pregando a palavra de Deus, e este plenário, essa igreja estava lotada, abarrotada de pessoas, e eu tinha consciência no meu coração que eu não estava pregando a todas as pessoas que estavam aqui. Existem noites que você fala aos pecadores, só aos pecadores. Existem noites que você fala só aos santos em Cristo Jesus, aos salvos em Cristo Jesus, tá? Existem noites que você dirige a sua palavra para a liderança. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, dizendo assim, ó, aos santos que vivem em Éfeso. Ou seja, nesse momento ele não está direcionando a sua carta para toda a igreja. Ei, existe bênção condicionada. Existem promessas condicionadas, existem palavras de Deus que têm endereço, existem liberações proféticas que não é para quem não tem compromisso com Deus, existem palavras pregadas que não é para todos que as ouvem, não. Existem palavras escritas que têm direção certa, são flechas lançadas pelo Espírito Santo para corações aquebrantados, para vidas de pessoas que servem a Deus com dedicação e sinceridade. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou escrevendo aos santos que vivem em Éfeso. Aí aqui cabe uma explicação. Tem gente que tem uma dificuldade enorme, pastores que me ouvem, irmãos, amigos, todos que estão adorando a Deus, de entender, de aceitar de ser chamado santo.
Santo não é aquele que não se suja. Já ensinou-nos o pastor Douglas na semana passada. Santo não é aquele que não pratica nenhum tipo de pecado, não. Santo é aquele que se lava todo dia. À luz da teologia, santo, etimologicamente, é aquele que foi separado por Deus para ele. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a todos aqueles que residem em Éfeso, mas foi separado por Deus para o louvor da sua glória. Você é um separado por Deus. Não se misture com o mundo. Você e eu, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado por bom preço, separados pelo Senhor. Olha aqui, ele está dizendo que existe duas esferas. Existem pessoas que vivem a sua fé só na dimensão do físico, pastor Douglas, só nessa dimensão do mundo concreto, do palpável. Mas existem pessoas que têm uma noção que nós estamos envolvidos, não só, embora nessa vida terrena, mas nós estamos envolvidos em uma dimensão espiritual. Para que você não acredite só nas minhas palavras, eu vou provar na Bíblia. Olha o que ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos dizendo que existem duas dimensões. Embora eu viva em Toledo, eu sou fiel em Cristo Jesus. Querido, e ser fiel em Cristo Jesus não é ser fiel da Igreja Batista do Calvário. Eu vou melhorar a minha fala. Ser fiel em Cristo Jesus não é ser fiel enquanto está dentro do templo da Igreja Batista do Calvário. Não é ser fiel enquanto está presente nos cultos. Não é ser fiel enquanto está nas reuniões dos jovens às sextas-feiras. Não é ser fiel enquanto está na sala de aula do seminário. Não. É ser fiel em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é 24 horas por dia. Os olhos dele não nos perdem de vista. Já diz o salmista, poetizando a palavra de Deus: para onde me esconderei da sua presença? Se eu tomar asas como da alva e eu subir nos mais altos montes, ali o Senhor me encontra. Se eu descer as profundezas da terra, o Senhor não me perde de vista. Para onde eu fugirei da sua presença? Não tem como fugir da presença do Senhor. Sabe por quê? Quer morramos, quer vivamos, nós estaremos fazendo para Deus. Então a nossa vida, embora em meio à pandemia, embora em meio a tribulações da vida, correrias de emprego ou desesperos de desemprego, nós somos fiéis em Cristo Jesus. Não é necessário o pastor estar dentro da nossa casa, não é necessário o pastor de jovem estar lá dizendo: não faça isso, não faça aquilo. Não é necessário uma irmã do trabalho de oração, do ministério de oração dessa igreja, está dizendo para você: olha, essa roupa não convém, olha, esse tipo de fotografia agora virou moda. Como eu gostaria que a igreja estivesse, que eu pudesse estar olhando no olhinho de cada pessoa, para poder me identificar a minha fala, para eu comunicar, não somente verbalmente, mas também com a linguagem visual. Você está olhando nos meus olhos, mas faça isso agora. Agora virou moda tirar fotografia sensual. Agora virou moda. Aquilo que era para o homem fazer dentro do quarto para sua esposa, aquilo que era para a mulher fazer dentro do quarto para o seu marido, e que tem alguns que não faz para sua esposa, e tem algumas que não faz para o seu marido, agora faz para o Facebook, agora faz para o Instagram. E aí agora nós vemos pessoas crentes, Jesus, que se dizem serem crentes, salvas em Cristo Jesus, fazendo o quê? Poses sensuais, e aí posta no Instagram, e aí posta no Facebook. Querido, se você quer mandar uma fotografia, eu quero pedir para você: você é casada? Você é casado? Posta uma fotografia com teu esposo. Posta uma fotografia com a tua esposa.
Ei, você é pai, você é mãe, não fica pagando de Brad Pitt, não fica pagando de pitbull, não fica pagando de menininha, não, pega os rebentos da oliveira, tem uns que tem 1, tem 2, tem 3, tem outros que levou a sério o crescei-vos e multiplicai-vos e colocou um time de futebol como filho, pega os bichinhos tudo, coloca do teu lado, faz uma fotografia e posta no Facebook, porque se alguém olhar e admirar você homem, admirar você mulher, vai ver que você tem um cabeça sobre a tua vida, tem um esposo, vai ver que você tem uma adjutora ao seu lado, tem uma esposa, e vai ver que você tem responsabilidades de paternidade, você é pai, você é mãe. Você entendeu o que eu estou dizendo? Fiéis em Cristo Jesus, a vida dos fiéis em Cristo Jesus é diferente. A vida dos fiéis em Cristo Jesus é diferente no viver, no negociar, no relacionar-se, no comprar, no vender, em todas as áreas. E aí, para eu poder caminhar, para poder encerrar, para eu não ser muito extenso, haja visto que eu dei inúmeros avisos no início, há uma observação maravilhosa no versículo número 3 desse capítulo, tá? Outro dia eu leio com mais detalhe, mas eu vou ler o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqui eu vou caminhar para encerrar com mais 5 ou 6 minutos para fazer 3 aplicações à minha vida, à sua vida, ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo já se apresentou, sou Paulo, colocou as suas identificações ministeriais, sou apóstolo, já disse que não é por vontade própria, que é por vontade de Deus, e disse que ele está preso em Cristo Jesus. Também direcionou com quem que ele está falando. Ele está escrevendo para os santos que vivem em Éfeso e que nos dias atuais que vivem aonde você reside, mas que são fiéis em Cristo Jesus. E agora ele vai trazer 3 ensinamentos. Quem dera eu pudesse ter tempo para explicá-los, mas eu vou lê-los mais uma vez. Primeiro, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Primeira verdade nesse texto, pastor. Permita-me olhar para o pastor Douglas. Ele está me acompanhando neste momento. Ele está falando para nós, tá? Da fonte das nossas bênçãos. Ele está dizendo: bendito nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então eu quero dizer que a minha bênção, que a sua bênção, que as bênçãos que nós precisamos, a fonte é Deus. Ei, não procure no braço do homem, não deposite a sua expectativa em autoridades políticas, não deposite a sua expectativa no trabalho profissional, dizendo, não, eu vou ficar rico porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não, o Senhor, aos seus santos, Ele os abençoa enquanto eles dormem, a bênção corre atrás dos santos do Senhor. Eu não tenho tempo para explicar, eu lhe pedi 6 minutos, dos quais eu já usei 2. Então qual é a fonte das nossas bênçãos? É o parente? É a herança que vai ficar? É o amigo influente? É aquela pessoa que pode te indicar ao chefe da seção para você ser promovido? Não, a fonte de toda a bênção é o Senhor Deus, na minha vida e na sua vida. Agora ele vai falar para nós, olha o que ele vai falar, ele vai ministrar neste momento para nós. Ah, Jesus amado, olha aqui, a esfera que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais. Existe um evangelho da prosperidade. Existe um evangelho sendo pregado aí que crente não pode ser pobre. Existe um evangelho aí que crente tem que ter carro novo, que crente tem que andar de roupa nova todo dia, que crente tem que ter uma casa X, que tem que ter um padrão de vida Y. Existe um modelo de ministério, de evangelho pregado, que difere do evangelho de Cristo Jesus,
que difere do Cristo que nasceu na manjedoura, que difere do Cristo que lanchava no deserto, que difere do Cristo que não bebia água mineral, mas pedia para uma samaritana dar água para ele, que difere do Cristo que partilhava o pão que estava na mão dele com todos e não ia no fast food, contextualizando para contemporaneizar nos dias atuais. Não, eu não estou dizendo que Deus não tem bênçãos materiais para nós, mas eu estou dizendo que Cristo, através dos lábios de Paulo, disse que o nosso Deus nos abençoou, o nosso Deus que é fonte de toda bênção, nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares espirituais. Deus, então, além das bênçãos materiais, Deus tem bênçãos espirituais. Quem dera eu pudesse fazer um estudo bíblico para dizer quais são as bênçãos espirituais, mas eu vou falar de uma só de uma, tá? No exército brasileiro, ele é regido por hierarquia. A pessoa entra, tá? Quando ele entra como soldado, depois ele passa a ser cabo, depois ele passa a ser terceiro, segundo, sargentos, passa a ser sargento, e assim consequentemente ele vai recebendo títulos, tá? Ele vai recebendo graduações, e quanto mais graduado ele é, mais a sua autoridade aumenta. Então eu quero falar de só uma, tá? Uma das milhares, multiformes bênçãos no mundo espiritual. São insígnias, são estrelas que Deus coloca nos seus soldados, nos seus santos. Visualiza comigo o uniforme do soldado de Cristo, com uma insígnia, com uma estrela, distinguindo quem eu sou. Isso aqui não é para eu ostentar que eu sou melhor do que ninguém, não. Sabe o que é isso? As insígnias, as bênçãos, uma das bênçãos espirituais chama-se autoridade espiritual. É para que as hostes infernais, é para que os demônios, os principados da maldade, aonde você colocar a planta do pé, eu quero dizer para você que quando o Senhor Deus te abençoou em todos os lugares das regiões espirituais, você seja conhecido como a autoridade em nome de Cristo Jesus. Eu estou dizendo, doença bate em retirada. Eu estou dizendo, espíritos malignos têm que bater em retirada, porque chegou alguém com a autoridade do Rei dos Reis e do General dos Generais. E agora eu vou falar a última, era 3, a fonte, tá? A fonte, a esfera, tá? Das nossas bênçãos. E agora eu quero falar sobre qual que é o lugar que essas bênçãos, regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu vou concluir dizendo qual é o objetivo de Deus te abençoar, de Deus me abençoar. Eu vou aproximar de você para poder ler a Bíblia neste momento. Eu vou ler o versículo de número 6. Todas essas bênçãos espirituais, no versículo de número 6, diz assim: para o louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus, o amado das nações. Então tudo que Ele vier te dar, todas as insígnias, todas as autoridades, todos os dons, todos os instrumentos que Ele colocar na sua mão, através da tua vida, é para o louvor da glória dEle. Versículo de número 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. Não é para sermos soberbos, não é para sermos arrogantes, não é para sermos superiores, não é para dizer que a nossa denominação, que a nossa igreja é a maior da cidade, que a nossa igreja é a igreja constituída da elite de Toledo. Não. É para sermos, olha bem, versículo de número 12: a fim de sermos para louvor da sua glória. A minha vida e a tua vida deve ser seguir um propósito, o louvor da glória de Deus, na hora de acordar, na hora de deitar, na hora de trabalhar, na hora de estudar. E para finalizar, versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Então todas as bênçãos, o apóstolo Paulo está dizendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, que Deus é
a fonte de toda a bênção, e que as bênçãos já foi nos dada, todas as bênçãos que precisamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e tudo que Ele já nos deu, tudo aquilo que se materializar para chegar nas nossas mãos, que ainda não tenha chegado, deve ter sido, deve ser e continuará sendo para o louvor da glória de Deus. Deus te deu um carro novo para o louvor da glória de Deus. Deus te deu o dom em profecia para o louvor da glória de Deus. Deus te fez um evangelista, um ganhador de alma para o louvor da glória de Deus. Ei, pastor, Deus te colocou num rebanho de 5 mil, 8 mil, 10 mil discípulos para o louvor da glória de Deus. Deus te colocou em uma igreja que a entrada dessa igreja é de algumas casas decimais, é para o louvor da glória de Deus. Ei, moça, Deus te deu um casamento, um marido que cuida, que zela, que te ama, que te respeita, para o louvor da glória dele. Te deu filhos com saúde, para o louvor da glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, para o louvor da glória de Deus. Pai, para o louvor da sua glória, que a nossa vida seja um eterno aroma suave à tua presença. Que cada pessoa que adorou o Senhor Deus conosco neste culto, para o louvor da sua glória, seja a nossa semana. Para o louvor da sua glória, seja a nossa vida profissional. Para o louvor da sua glória, seja a nossa vida conjugal. Para o louvor da tua glória, seja a nossa vida física, em todas as esferas, o nosso ministério, em todas as áreas, para o louvor da sua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Mais uma noite, mais um culto, mais uma fala. Uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana para o louvor da glória do Todo-Poderoso. Deus os abençoe, fique em paz e tenha um tempo de milagre sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.